Então, gente, vamos lá, né? Vamos continuar, né? Continuar, né? Vamos fazer uma revisão barra correção do teste aqui. E detalhe, gente, eu recomendo muito que vocês prestem atenção, tá? Porque, como eu falei para vocês, cara, ditadura, o que precede a ditadura é o populismo, tá? Que é o nosso tópico, o nosso assunto, tá? O que precede a ditadura é o populismo, certo? Então, muitas provas, na grande maioria das provas, contanto aquelas que têm apenas uma questão de história, diga-se de passagem, eu nunca vi isso, tá? Eu nunca vi isso, mas as provas que eu já conheço sempre tem uma questão que se refere à introdução, tá? Ou seja, o que levou à ditadura, certo? Todas as provas que eu vi até hoje, né, questões de Enem, provas de concurso e tudo mais, sempre tem essa questão, tá? Sempre vai ter uma questão específica que é meio que como se fosse uma introdução para te levar até a questão da ditadura em si, certo? E todas essas questões, gente, elas têm a ver com o populismo, tá? Tem a ver com o populismo. Então eu recomendo muito que vocês prestem atenção, tá? Não tem como eu saber se vocês estarão ou não, mas vai de cada um, né? Isso aí. Então a gente vai fazer uma revisãozinha aqui, tá? E lembrando, vocês podem ligar o áudio a hora que vocês quiserem, tá? Para perguntar, para tirar dúvida, para comentar, para, enfim, certo? Então tá aqui, né? O populismo se manifesta-se, no caso, manifesta-se no fim da ditadura e permanecerá uma constante no processo político até 1964. Gente, alguns alunos se confundem com isso. Dizem assim, poxa, mas como é que ela vai permanecer até 64 se é em 64 que começa a ditadura? Gente, aqui ele está se referindo à ditadura de Vargas, tá? A ditadura de Vargas. Então, lembre-se das três fases da era Vargas. O período do governo provisório, o período do governo constitucionalista e a terceira fase, né, a terceira fase do governo Vargas, que vai de 37 até 45, né, foi a maior fase da era Vargas, que é a ditadura de Vargas, né, ou também conhecido como Estado Novo, tá? Então, gente, essa ditadura a qual esse texto está se comentando aqui, né, o Francisco Elfort, tá? É um historiador brasileiro, certo? E ele já se referindo a isso, tá? No caso que o populismo ele vai no caso do fim da ditadura e permanecerá constante até 64. Então ele está se referindo a todo esse período aí, né? Entre 45 e 64, tá? E essa questão aqui, ela diz justamente isso. Esse pode ser caracterizado como? Gente, teve muita gente que errou essa questão, viu? Teve muita gente que errou essa questão. Basicamente, estou perguntando para você assim, poxa, o que é que caracteriza o populismo? O que é o populismo, em outras palavras, né? Resumidamente, o que é o populismo? Tá? O que é o populismo? Vamos lá, vamos de baixo para cima. Letra D, um regime totalitário. Você já para por aí. Inclusive, diga-se de passagem, pessoal, eu achei impressionante que teve pessoas que erraram essa questão. Tá? Erraram essa questão, porque cara, só por essas três primeiras palavras, você já conseguia identificar se a questão estava errada ou não. Essa questão aqui está extremamente fácil. Um regime totalitário. Aí você teria que relembrar o que é o totalitarismo. Gente, a gente estudou isso aqui lá naquele assunto. Passou acho que umas 2 ou foi 3 aulas só estudando sobre isso. Foi naquela fase lá que deu base, né, para a ascensão dos chamados regimes totalitários, antes da Segunda Guerra Mundial. Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, salazarismo na Espanha, franquismo lá em Portugal, o stalinismo na Rússia, tá? Então, a gente viu lá todas aquelas características de um regime totalitário. Censura da imprensa, imposição de uma ideologia, unipartidarismo, nacionalismo exacerbado, militarismo. Cara, um conjunto de características, tá? Então, não tem nada a ver com populismo. Então já está eliminada. Não precisa nem ler o resto. Na letra C, um regime socialista. Já pode parar por aí. Já dá para parar por aí. E outra, mesmo que você ainda fique na dúvida e continue, o socialismo que pretendia acabar com o latifúndio, né, no país e com o poder político e econômico. Cara, se você for analisar isso aqui, gente, não faz sentido, cara. O socialismo, ele
ele não tinha esse intuito de acabar com a política e tal, ele queria substituir o capitalismo pelo proletariado. Inclusive, a gente já estudou sobre isso aqui lá no 8º ano, né? As ideologias do século XIX, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, neoliberalismo, a gente viu tudo isso aqui lá no 8º ano. Tá? Bom, a letra A também está errada, um regime autoritário. Se qualquer pessoa que não seja um acéfalo completo, ele vai conseguir associar autoritário com totalitário. Se a letra D está errada, óbvio que a letra A também está errada. Certo? Então, fica claro que a resposta correta é a letra B. Um regime fundado em projetos de inclusão social, buscando a modernização da sociedade, liderados por líderes carismáticos. Cara, eu falei muito sobre isso aqui, gente. Verdade, ele falou muito. Falei muito sobre isso aqui. A questão de Isso aí líderes... entregava a questão. Não é isso, Abraão. Isso aqui entregava, dava assim, tava na tua cara, assim, entregava de graça para você a questão. Líderes carismáticos. Né? Eu acho que, inclusive, na primeira questão, eu acho que na primeira questão, não, na nossa primeira aula sobre populismo, eu dei uma aula inteira só com aquela foto, não foi, gente? Dos presidentes, né? Que era um fundo verde com os presidentes ali, no populismo. Foi. Eu dei uma aula inteira só com aqueles slides, só explicando o significado de populismo, que vem de popular, que significa que é alguém carismático. Tá? Então, é uma questão boba e que teve pessoas que erraram essa questão. Né? Letra B. Letra B não. Segunda questão, aliás, tá? Segunda questão. Então, cara, essa daqui, gente, a prova é sobre o quê? Populismo. Aí a pergunta diz assim, o populismo foi um modo determinado e concreto de manipulação das classes populares, mas foi também um modo de expressão de suas insatisfações. Foi, ao mesmo tempo, uma forma de estruturação do poder para os grupos dominantes e a principal forma de expressão política da emergência popular no processo de desenvolvimento industrial e urbano. O texto acima caracteriza o seguinte período da história brasileira. Bicho, olha só. Se você olhasse para aqui, para a questão 1, período entre 45 e 64. Na própria questão já diz que foi do fim da era Vargas até 64 que ocorreu a ditadura. Voltando para a questão 2, qual é a única alternativa? Queria que vocês me respondessem agora. Qual é a única alternativa que encabeça 45 e 64? Letra B. Tá entendendo, gente? Não foi uma prova difícil, velho. Não foi uma prova difícil. Tem gente que tirou meio ponto. Né? Tem gente que tirou meio ponto. Da proclamação da República à Revolução de 30? Não, porque aqui nós estaremos falando da República Velha, né? O período da República Velha. Então não é isso. Da crise do Estado Novo, gente, Estado Novo. Tá entendendo, pessoal? Porque muitas vezes, isso parece até chato, já teve alunos assim, professor, esse negócio, toda aula do senhor, todo assunto novo, o senhor fica dizendo um monte de nome diferente, isso é muito chato. Gente, não sei se vocês acham chato isso, cara, mas eu faço isso, pessoal, justamente porque nos diversos livros de história que você pegar, ou em provas que você encontrar no teu futuro aí pela frente, muitas vezes o mesmo assunto virá com nomes diferentes, como eu acabei de falar para vocês aqui na questão número 1. Você vai encontrar o período populismo ou também o período dos políticos carismáticos. República Velha, pode ser a Primeira República. Entende? Ditadura militar, vocês vão encontrar regime militar ou governo militar. Certo? E aqui está um exemplo, pessoal, disso. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Estado Novo ou ditadura de Vargas. Então, a única alternativa aqui que abrange, né? A única alternativa aqui que abrange do final de 45, do final do Estado Novo até 64 é a letra B. Ó, da crise do Estado Novo, em outras palavras, crise fim, ao golpe de 64. O golpe deu início. Então, fim e início. Fim 45, início 64. Olha aqui. Início, 45, fim 45, início 64. Vocês estão entendendo, pessoal, como as questões se relacionam entre elas? A gente precisa nem ler o resto. Né? A resposta correta é a letra B. Tá? Vamos lá para a terceira. Mano,
Sim, Vitória, sim. Pelo que eu vi, eu tenho anotado aqui, só que eu perdi o meu papelzinho aqui, mas todos enviaram, tá? Tá tudo ok. Se vocês estiverem preocupados se chegou a prova ou não, chegou todo mundo, tá? Podem ficar suave aí, certo? Suave na nave. Mas é porque eu não mexo mais, Vitória, tá? É porque eu não dou feedback, não, na verdade, tá? No caso, isso aí é com relação a mim mesmo, tá? Porque no caso, quando eu entro para olhar a prova, eu só vejo a pontuação, né? Vejo, no caso, as respostas ali e já transporto para o sistema, tá? Então, eu não mando de volta a previsão para vocês, não, tá? Só que, só que a Maíla tá dizendo que consegue. Eu achava que seria isso, porque normalmente eu não mexo mais. Eu só faço a prova e envio para vocês e faço a correção ali, mas eu não envio feedback, porque assim tem a opção, sabe? No caso, para mim, enviar um feedback para vocês, tá? Para que eu envie um feedback para vocês. E geralmente eu não envio de volta, até porque a gente faz isso aqui. Mas enfim, não se preocupe não, Vitória. Não, mas você enviou, Vitória. Você enviou, tranquilo. A sua chegou lá tranquilamente, tá? Se preocupe não. Pelo menos a minha, tá? Pelo menos para mim, ela chegou. Certo? Pelo menos para mim ela chegou. Fique relaxada e suavona na nave, certo? Para mim ela chegou tranquilamente. Bom, meus amores, então vamos lá, né? Então aqui, cara, aqui foi outra questão que me indignou um pouco, né? Se eu não me engano, teve 3 pessoas ou foi 4 que erraram essa questão. Era o jingle de campanha do Juscelino Kubitschek, da Juscelino Kubitschek lá. E cara, esse aqui é o mais fácil de você lembrar. 50 anos em 5. 50 anos em 5 eu marquei. Essa aí tava molezinha, velho. Né, Essa eu mano? marquei 50 aí. anos em 5. 50 anos em 5. Ou seja, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Né? Por quê? Vamos relembrar, gente. O petróleo é nosso. Primeiro, ele não era especificamente um jingle, mas foi algo que foi muito utilizado no governo de quem? Quem foi que criou a Petrobras? Vocês estão lembrados do que eu comentei com vocês? Em 1953, foi lá no segundo governo Vargas. Tá? Foi ele que criou a Petrobras, lembrem disso, gente. Então, esse, entre aspas, né, esse lema, esse jingle aí, o petróleo é nosso, era do Vargas. Foi ele que criou a Petrobras, né, em 1953. Planos de base ou reforma agrária, eu comentei com vocês no governo Foi o Django, não foi? Isso, perfeito, Abraão. Do Django, cara, do João Goulart, né? Que, inclusive, eu até falei para vocês, foi por isso que ele foi acusado de ser comunista, né? Toda aquela treta, porque ele era comunista. A Bicho, vassourinha lá. Né? Não, Carlinhos, o da vassourinha foi o Jânio Quadros, já foi antes do Django. Foi o da vassourinha, foi o Oxe, me Jânio confundi, Quadros. peraí. Foi, o da vassourinha foi antes, né? Foi o Varre Vassourinha, né? Foi antes que foi o do Jânio Quadros, né? Que era o maluco lá que não ficou nem um ano completo no governo, que era doido de pedra, não, os caras tiraram ele. Ele mesmo saiu, na verdade, né? Ele renunciou. Enfim, então 50 anos em 5. A próxima, falando no diabo, aparece o rabo, né? Como diz o velho ditado dos mais velhos aí, né? Então, varre, vassourinha, né? Varre, vassourinha, varre, a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira, né? Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado. Né? Então, obviamente, esse jingle acompanha o candidato Jânio Quadros durante sua campanha à presidência da República, né? Em 60, e a letra sintetiza a seguinte política de resolução dos problemas da época. Basicamente, pessoal, é o seguinte, essa questão aqui ela é uma questão de vestibular, tá? Não é minha não, tá? Não foi eu que fiz essa questão, não. É uma questão do vestibular. Do Enem, se eu não me engano, é da PUC. Enfim, questão do vestibular. E essa questão aqui, na verdade, é só para você fazer uma correlação entre o que a letra está dizendo, o que esse jingle do Jânio Quadros está falando, em outras palavras, o que é que ela quer, o objetivo desse jingle, com aquilo que ela se propunha a acabar no Brasil. Então vamos lá. A música tem a ver com a letra A. Vamos ver o que, é que a letra A diz. Tem a ver, no caso, com a austeridade do governo e o controle dos gastos públicos. Conteriam a inflação e a corrupção oficial. Olha só, essa daqui, se você observar bem, ó, ela se encaixa. Calma aí, viu, Vitória? Então, assim, essa primeira alternativa aí, ela fala. Olha só, deixa eu dar logo aqui a resposta para vocês, tá? Letra A. Em que essa resposta tem a ver? Acertei. Acho que eu acertei. Corrupção. É, Tá? mano. Corrupção. Certo? Isso aqui entrega, sabe por quê? Ó, cadê aqui? Onde é que tem dizendo aqui? Ó?
Cadê? Ó, essa palavrinha aqui, gente, ó, na alternativa aqui, ó. Varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Que o povo já está cansado dessa bandeira aqui. Ó. Gente, essa palavra aqui, bandalheira, ela sempre se refere à corrupção. Certo? Sempre se refere à corrupção. Tá? Então, bandalheira é um grupo de bandidos. Tá? Então, cara, a alternativa que mais se encaixa é a letra A. Justamente por causa disso aqui, ó. Por causa da corrupção. Se eu não me engano, essa aqui é a única alternativa que fala a palavra corrupção. Olha as outras. A disputa de mercados externos. Cara, vocês viram, né? A gente viu no assunto aqui que sempre ficava se revezando. Tinha essa ligação com a economia americana, né? A economia estrangeira, e outro não. Né? Então, essa daqui, ó, a ideologia nacionalista aumentaria o superávit comercial, né? E a geração de renda. Não. O atendimento à economia popular e à produção de alimentos baixariam o custo de vida. Também não. Essa aqui é uma das questões que assim, é mais complexa um pouco, tá? Para você acertar ela. Mas também é uma questão, gente, que se você compara, sempre qual foi o problema brasileiro? Um problema clássico do Brasil? A corrupção. Né? A corrupção. Sempre foi, e infelizmente, justamente devido ao povo brasileiro, que é corrupto por natureza, né? Precisa dizer assim, brasileiro. O brasileiro é alegre por natureza. Eu diria que o brasileiro é corrupto por natureza. Não por natureza, né? Mas pela construção social que nós temos. Né? Infelizmente. Defesa de interesses nacionais e adoção de uma política externa independente. Também nada a ver. Quando você olha para o governo do Jânio Quadros, você vai ver isso aqui. Né? Você vai ver uma luta aí no caso aqui, uma tentativa, né, de acabar com a bandalheira, né, como ele fala, né, a bandalheira, em outras palavras, a corrupção e tudo mais, né? Enfim, vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Tá, com relação ao João Goulart, e cara, presta atenção uma coisa, gente, aqui. Essa questão aqui, você acertava ela se você lembrasse dessa daqui, ó. Com essa questão 3, verdade. Né? Com essa questão 3 aqui, dava para você acertar facilmente essa 5. Por quê? A questão 5, ela está te perguntando o quê? Que o último presidente brasileiro foi o João Goulart, né, o Django, e entre os projetos dele foi o quê? As reformas de base. Né? Isso aí. E dentro das reformas de base estava o quê? Né, gente? Dentro das reformas de base estava o quê? A reforma agrária. Né? Estava a reforma agrária. Certo? Então essa daqui é a questão alternativa correta. E por último, né, para eu pedir para que vocês fizessem uma pequena análise aí, né, de como se deu o golpe que levou à ditadura militar em 64, né, acabando com o governo do presidente João Goulart, né, o Django. E aí, gente, se vocês tivessem assistido, no caso, os que assistiram aquele vídeo, né, aquele mini documentário que eu mostrei que eu pedi para vocês assistirem, né, Maíla, letra A, aqui, ó, reforma de base. Tá? Reforma de base. E porque dentro da reforma de base está a reforma agrária. Tá? Primeiro, reforma de centro. Faz nem sentido. Né? As ligas camponesas. Também não faz nenhum sentido. Né? Projeto de privatização da Petrobras. Cara, se o Django... Tá entendendo, pessoal? Aquilo que eu falo para vocês, cara. A gente tem que sempre lembrar de um período histórico, tipo, se lembrar do contexto em que a questão está falando. Se eu estou falando aqui sobre João Goulart, eu estou me referindo ao contexto da década de 50, década de 60 ali, comecinho da década de 60. Tá? Então, cara, o Django, ele foi um cara que ele era muito popular. Então, ele não pensou jamais em privatizar a Petrobras. Né? Quem está pensando agora é o nosso atual presidente, né? Está querendo fazer essa merda, né? Enfim, e o projeto de socialização dos meios de produção. Tá? Então, não faz sentido. Então, a resposta correta é a letra A. E voltando aqui para a sexta, para a gente poder encerrar por hoje, abaixo eu faço uma análise explicando como se deu, né, esse golpe. E é aquilo que eu estava falando. Quem assistiu aquele mini documentário O Dia que Durou 21 Anos, cara, ficaria de graça para responder essa questão. Porque como é que se deu esse processo? O Django, por ele ter algumas medidas, ter uma postura mais popular, lembrando, não de esquerda, que eu acho que eu falei muito para vocês sobre isso também, eu comentei muito sobre isso, que o Django não era nem de esquerda nem de direita. É o que hoje em dia poderia se chamar de político de centro. Tá? Ele era de centro, ou seja, o que ele queria era ter um governo bom para o povo, né? Que beneficiasse ali a vida das pessoas. Tá?
E foi como a gente comentou aqui na questão anterior, né? Eu e o Abraão comentamos aqui na questão anterior, foi justamente por isso que ele foi taxado de comunista e tudo mais. Bom, então por ele ter essa postura mais popular, ele foi acusado de ser comunista, de ser de extrema esquerda, de estar querendo entregar o Brasil para os comunistas, de que ele também, por ele ser comunista, comia criancinha, né? Eu até já expliquei toda essa historinha para vocês, né? Que surgiu lá com cara, me esqueci agora o Evilenko, né? Que era um psicopata lá, um psicopata terrível lá, né? Só um minutinho, viu Maíra, daqui a pouco eu leio, tá? Viu, gente? Então, assim, e claro, esse é o contexto brasileiro, mas e o contexto internacional? O que é que vocês acham? Né? Estávamos ali, né, inclusive naquele documentário, O Dia que Durou 21 Anos, você via facilmente. Qual era o contexto que nós estávamos vivendo agora, gente? No mundo. Guerra Fria, tá? Estados Unidos contra União Soviética, né? Então, os Estados Unidos influenciou, né, financiou a ditadura no Brasil. E aquele documentário, O Dia que Durou 21 Anos, mostra muito bem isso, né? A quantidade de maracutaia que houve, né? Entre o chanceler americano com os militares aqui no Brasil, tá? Bom, gente, então aqui foi só um panorama para vocês, tá? Para vocês terem uma noção aí, certo? Então, espero que tenha dado para refrescar a memória de vocês, tá? Lembrando que nós já fizemos o teste, então está faltando agora só a avaliação, né? Então a avaliação será com esqueci agora, cara, só um minutinho, gente. A avaliação será sobre ditadura militar, certo? Então por hoje é só, essa aqui é uma revisãozinha bem básica, tá? Uma revisãozinha bem básica aqui, certo?